Gravar aqui para você. Yes, agora gravando. Boa noite, Mauro. Então, agora gravando, nós vamos. Então, estamos olhando aqui a primeira jornada da vida, que nós lemos a semana passada, e que foi onde Krishnadi nos lembra dessa multidão de convidados não convidados, né? De penetras, que entram na nossa casa interior e se estabelecem, né? Resolvem fazer uma festa lá na sala de casa e você precisa olhar para eles. Você acaba se acostumando com eles, porque na realidade essas pessoas são as pessoas que fizeram você passar vergonha, que trouxeram alguma mágoa para você quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era jovem. Essa semana eu tive várias pessoas falando para mim de sites que tiveram a respeito de situações quando eram jovens, quando eram crianças. Eu mesma tive alguns insights da minha infância e adolescência. E essa jornada ela fica no seu inconsciente e começa a trabalhar você, não é? Começam a surgir as, as, as histórias, as mágoas, as coisas do inconsciente. Essas pessoas, essa festa que acontece na nossa casa interior, sem que a gente tenha convidado e as pessoas, mas elas aparecem desde que a gente nasce. E de repente você não consegue ignorar essas pessoas e elas ficam cada vez mais barulhentas, você acaba se acostumando com elas e você acaba vivendo em função daquilo que elas falam, já nem sabe mais se o que você pensa, o que você deseja, o que você decide, é o que você quer ou é o que o barulho está mandando você fazer, né? Então, quanto mais pede, mais você pede para elas irem embora, mais barulhentas elas ficam. E você paralisa de uma certa forma. E começa a ser impossível distinguir as palavras, suas palavras das palavras dele, as suas histórias das histórias deles, né? As opiniões, as ideias que você faz são suas ou são as ideias que você aprendeu, que eles trouxeram para você, né? Ele fala assim que nós devemos fazer as pazes com os convidados indesejados que ocupam nossos corações e mentes. E o Rumi diz: acolha, acolha, são os hóspedes que chegam na sua casa interior. Acolha todos eles, porque cada um deles está trazendo alguma coisa sobre você. Então, curando a criança ferida que vive dentro de cada um de nós, congelada no tempo, seu choro abafado pela multidão barulhenta, é o que essa jornada pretende. Nós devemos manter a visão espiritual. Visão espiritual, o que é mesmo? Quem lembra? Visão espiritual é quando nós decidimos a partir de que estado interno nós vamos responder aos desafios que a vida nos traz. Então, veja bem, você vai responder a partir de um estado bom, de um beautiful state, de um belo estado, ou você vai responder a partir de um estado de estresse, de aflição, de desespero, de medo, né? de culpa, de remorso, de arrependimento. A partir de que estado você vai receber, vai responder? Então, você tem que segurar-se, você tem que manter, você tem que tomar uma decisão, uma visão espiritual e decidir a partir de que estado você vai abrir mão de tudo isso, né? E aí derreter essa geleira interior, libertando-se dessa rigidez que vem vindo aí desde o seu passado, não é? Krishna diz, fala ainda sobre uma coisa importante, assim como os pássaros não deixam sinais da sua passagem pelo céu, nosso passado não deixa sinais, rastros emocionais dolorosos, apenas uma folha em branco. Ela está lá. A criança feliz é essa criança que não tem nenhum rastro. Mas a criança ferida é a criança que vem trazendo uma porção de cargas que fazem, que atuam, né? Que atuam poderosamente ainda no seu comportamento dessa criança adulta. Nós falamos da criança feliz e falamos da criança ferida. E essa semana eu tenho feito uma porção de, eu vou mudar de casa, então estou fazendo uma porção de limpezas na minha casa e descobrindo uma porção de rastros
de rastros aqui nas minhas coisas, nas coisas da minha casa, na decoração, nos livros, nos papéis, na louça, nos presentes. Nossa, quanta coisa, não é? E quanta coisa vem trazendo memórias de um passado, de uma criança feliz. Eu fui uma criança feliz. E também podia ter sido uma criança ferida, mas não fui. Eu consegui sair de uma criança que podia ter sido muito severamente ferida e manter a alegria, manter uma visão espiritual de que ninguém, nada nesse mundo ia deixar eu chateada ou ia brigar comigo. Desde criança eu sempre pensei que para brigar comigo ia ter que ser uma pessoa muito diferente, porque ninguém consegue brigar comigo de jeito nenhum. Isso é uma visão espiritual. A partir de quê? De que lugar em mim eu respondo às agressões que eu recebi quando eu era criança? Então, veja bem, é muito importante vocês olharem para essa criança ferida, para a natureza dela, porque é ela que está aqui para ser curada, né? A criança feliz. E olhar para a sua criança feliz também, que com certeza estava lá em muitos momentos, e observar a partir de quando é que ela deixou de ser aquela criança feliz que confiava, que acreditava, que dizia o que pensava, que era tão natural, não é? Tão espontânea, tão limpa e confiante, e deixou de ser. E deixou de ser ao longo da vida, ao longo de alguns acontecimentos, alguns desafios. Então vamos lá. Nós vamos hoje para as reações dessa criança ferida, na página 48. Todo mundo está aí com o livro na mão? Nós fizemos uma pequena meditação no final da nossa leitura da semana passada, observando o nosso estado de consciência hoje. Com que frequência você se sente estressado? Com que frequência você deixa de lado os belos estados da calma, da alegria e parte para os estados de conflito, de sofrimento e de estresse? Vocês observaram durante a semana? Então, aqui é que nós vamos retomar, na página 48, ok? Todo mundo pronto? Já fizemos nosso resumê da semana passada? Ok. Então, bota a mãozinha em cima do livro, todo mundo. Isso. Fecha os olhos, senta ereto, com os dois pés no chão. Isso, apoiados, né? Apoiados os pés. A coluna ereta, os seus chakras eretos, você quer ativar todos eles para receber o máximo de energia desses ensinamentos de hoje. Respira conscientemente, inspira profundo, 1, 2, 3, e expira o dobro do tempo da inspiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça 3 respirações assim, totalmente concentrado na sua respiração. Na expiração, vai soltando seu corpo. Os movimentos desse fim de semana prolongado vão se acalmando. Mais uma vez. Isso. Vai lá para o seu meio do seu coração, no seu peito, no seu coração espiritual. Aí onde você é o seu melhor, você é pura luz, você é um fractal divino, você é um com a grande inteligência universal, você é um com Deus. Respira aí, nesse lugar.
e deseje, expresse a sua intenção. É importante expressar a sua intenção para esse momento, para esse movimento da sua vida agora, quando você para, se senta na frente do seu computador, do seu celular, com um livro na mão, para ler. Ler numa egrégora, ler com todos nós, esse campo que se forma. Expressa a intenção. Intenciona poderosamente que esses ensinamentos que você vai ouvir hoje na leitura se tornem experiências vividas para você. Que virem a sua verdade, que essa criança ferida seja curada profundamente, que ela tenha os insights que ela precisa ter, que ela se sinta acolhida como ela precisa. Respire profundamente, silenciosamente. Isso. Abre um sorriso nos lábios, abre os olhos, dá uma risadinha para mim. Isso, isso. E vamos para a nossa leitura, quando nós já estamos prontos. Foco, concentração, atenção, contemplação, transformação. Ok? Página 48 do livro, e vamos começar. As reações da criança ferida. Não importa o que você tem descoberto sobre você mesmo, temos boas notícias para você. Esse conhecimento pode lhe ajudar a desfazer as conexões neurais que acionam os estados emocionais de estresse da sua criança ferida. De acordo com pesquisas neurocientíficas, os circuitos do cérebro em desuso atrofiam. A boa notícia é que, graças à mágica do cérebro humano, os circuitos neurais que apoiam o belo estado de ser podem ser formados em minutos, muito rapidamente. Se você cultivá-los, terá um cérebro que alcança belos estados sem qualquer esforço, independentemente do que estiver acontecendo na sua vida. Todos nós temos uma criança ferida interior. Ela vive no passado, agarrada a experiências dolorosas da nossa infância e da nossa juventude. Essa criança ferida vive congelada lá no tempo. E ela toma o controle nos momentos de decepção. Nos momentos em que nós nos sentimos desprezados, desconsiderados, desvalorizados, essa criança ferida pula no palco e runs the show. E toma conta da festa. Todos nós temos essa criança ferida. Nós podemos ter crescido, mas a criança ferida vive na nossa consciência como um ser em estado de sofrimento. O tempo pode ter modificado a nossa aparência e as circunstâncias da nossa vida, mas será que também foi capaz de extirpar os estados de consciência desagradáveis que surgem de repente? De repente, não sei de onde saiu, vem aquela criança ferida, aqueles estados de consciência que surgem do nada por causa de uma conversa, por causa de uma palavra, por causa de um olhar, por causa de uma visita, de um convite ou de um não convite. Essa criança salta em cima do palco. Esse mal-estar surge. Será que o tempo pode também ter sido capaz de extirpar os estados de consciência desagradáveis que surgem em nós de repente? Afinal, em momentos de desapontamentos, as nossas reações internas não costumam ser as mesmas que tínhamos na infância ou adolescência? Você saca de vez em quando você fazendo alguma coisa que você sempre fez? E você fala lá, bem-vindo a minha adolescente, olha lá.
E vem outra vez. É meu outra vez. E você reage exatamente como você reagia lá atrás, quando você era adolescente, sem saber por quê. E você está agora com 40 anos, 50 anos, 30 anos, 70 anos, e você ainda se deixa pegar pela criança, por esses estados. Afinal, em momentos de desapontamentos, as nossas reações internas não costumam ser as mesmas? Nós não nos voltamos, nós não voltamos para aqueles mesmos sentimentos que são repetitivos, você percebe? Quantas vezes você repete um mesmo sentimento, apesar de diante de alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Aí a pessoa que convive com você, os seus tios, seus pais, etc., seus companheiros, seu marido, seus primos, eles falam, e lá, olha lá o temperamento dela. Olha o temperamento dele. Sempre foi assim, desde jovenzinho ele é assim. Aí aquela tia velha, tia mais velha, antiga, olha para você e fala: Eita, moleque, você não mudou nada, não, né? Ô, menina, você ainda reage da mesma forma. Eles lembram, nós esquecemos, não é? É como quando estamos dando uma olhada no Facebook, olha, essa analogia da Prita é engraçada até, do Krishnadi. É como quando estamos dando uma olhada no Facebook, no Instagram, e descobrimos que alguns amigos estão em um show e não nos convidaram, não avisaram a gente que eles iam para lá. Como assim vocês não avisaram a gente? Não me avisou. O que sentimos nesse momento é diferente do que sentíamos lá na infância, quando nossos pais levavam nossos irmãos mais velhos ao cinema e nos deixavam em casa? Ou então em algum lugar que não nos levavam os maiores e às vezes os menores ficavam? E você ficava olhando por que aconteceu aquilo? Querendo ir, não podia ir? E o seu irmão mais velho olhava para você e falava assim, ainda tirava, fazia fusquinha, que nem a gente costumava dizer. A gente queria matar o irmão da gente. Eu queria pegar ele pelos colarinhos, porque ele ainda fazia gracinha, porque ele saía e nós ficávamos. Qual era o sentimento que a gente sentia? É o mesmo sentimento que você sente ainda hoje, diz Krishnadi, quando você percebe que algum amigo, ou algum familiar, ou alguma coisa teve uma festa e você não foi convidado. Não chamaram você. Lembra disso? Tem sentido isso ultimamente? Quando foi a última vez que você entrou nessa? Ou imagine que você tenha presenciado seu pai frequentemente reagindo com raiva em relação à sua mãe. Aí é de um outro lado. Seu pai reagia com raiva diante da sua mãe. E na época você sentiu tanta raiva de si mesmo e que você jurou que um dia ensinaria ao seu pai uma lição. Você tinha tanta raiva do seu pai, de ver ele brigar com a sua mãe, que você jurou isso. Você sentiu muita raiva. Agora, sempre que você vê duas pessoas brigando, a mesma raiva ressurge. Às vezes não é a raiva, às vezes você presenciou brigas dentro de casa e você teve medo, você teve horror, você teve medo, você se escondeu. E agora, quando alguém grita ou briga, você tem o mesmo medo novamente, a mesma reação, a mesma emoção. Quando a criança ferida está no comando, fechamos as portas do nosso coração para o amor e a confiança. Essa frase é sensacional, é tão verdadeira. Presta atenção, risca aí, marca aí. Quando a criança ferida está no comando, no palco, dona do show, o coração está fechado para o amor, o coração se fecha para o amor e para a confiança. Não entra, não dá para fazer ao mesmo tempo. Até nos educarmos a prestar atenção, pode ser difícil reconhecer quando ela é a estrela do show. Nosso estado de criança ferida nos engana
e faz com que acreditemos que o estado de sofrimento é natural e razoável. Levando em conta as circunstâncias, é até razoável se sentir assim. Como não? Porém, na verdade, as circunstâncias não importam. Veja bem, qualquer engajamento com a tristeza é imprudente. Repete aí. Qualquer engajamento meu com a tristeza é imprudência da minha parte. Por que imprudência? O que é imprudência? É o controle de prudência? É o controle, é o contrário, não. É o contrário de prudência. Ficar engajado na tristeza deflagra uma série de causas em torno de você. Você vai entrar numa fria, como a gente costuma dizer, se você se engaja na tristeza. Não é prudente, porque não vai ser bom para você. Mas e se nós começássemos a escutar o estado da criança ferida, quando esse estado nos chama? E se nós ajudássemos a libertar essa criança do sofrimento? Para nós ajudarmos a libertar essa criança do sofrimento, nós temos que olhar para ela e ver que ela está ali. Nós temos que ver essa criança. E aqui ele começa com as duas faces da criança ferida. E conta uma história. A Cristã te conta uma história. Então vamos lá para a história. Jaia, ele faz a história de Jaia. Jaia tinha uma família linda e uma carreira bem-sucedida. Ela construíra uma vida que ia muito além dos seus sonhos mais loucos. Uma vida completamente diferente da sua infância traumática, sendo criada por uma mãe alcoólatra e abusiva. Nessa época, todos os dias eram um pesadelo, e ela frequentemente ia dormir com a barriga vazia. Após anos aguentando as agressões da mãe e bancando a salvadora dos dois irmãos mais novos, desesperada para acabar com aquela tortura, Jaia fugiu de casa aos 12 anos de idade. Apesar dos horrores da sua infância, ela nunca se permitiu assumir o papel de vítima. Pelo contrário, Jaia usou os maus tratos que sofreu para se empoderar, convertendo o sofrimento em sua maior força e vantagem. Ela dizia a si mesma que tudo pelo que passara quando mais nova tinha servido para um propósito maior e aproveitava todas as oportunidades para compartilhar a sua história e motivar as suas equipes. Ela dizia a si mesma que nada a manteria aprisionada ao medo ou à miséria. Ela achava que estava totalmente, que tudo estava sob o seu controle. Porém, Jaia só conseguiu se livrar do seu turbilhão interior décadas mais tarde, em um retiro na nossa academia. Durante uma jornada interior meditativa, a dor do seu passado se abriu com uma força inimaginável. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era como se ela tivesse percebido que estava enganada, completamente enganada. A sua imagem para o resto do mundo era de uma mulher independente que vencera sozinha na vida e não precisava mais de amor. Só que aquilo não passava de uma máscara. Jaia nunca superara o sofrimento da infância. Ela apenas tinha glorificado o seu sofrimento, ao acreditar que os horrores e as crueldades que sofrera quando menina serviram a um propósito. Apesar de tentar aplacar a mágoa, ao dizer a si mesma que seu passado a deixava mais forte, Jaia nunca se libertara dele. Suas inúmeras visitas aos traumas e seus esforços para reinterpretá-los, ressignificá-los, apenas serviam para
manter esses traumas vivos. Prestem atenção aqui. Só mantinha a sua atenção em cima deles. Ela nunca deixou o passado para trás. Às vezes eu escuto uma pessoa falar, eu já fiz vários processos, já ressignifiquei várias vezes, e eu já estou praticamente curada. E eu me lembro dessa fala de Krishnaji, me lembro de Jaya. Apesar de tantos processos de ressignificação, de reinterpretação, quando você se debruça demais sobre uma coisa, você só traz essa coisa o tempo inteiro para ela, está lá presente ainda. No caso, a Jaya nunca tinha deixado o passado dela para trás. Os esforços fenomenais de Jaya para se tornar mais poderosa e bem-sucedida, apesar de impressionantes, eram impulsionados pelo estado de sofrimento, da raiva, pela necessidade de provar que ela estava certa e a sua mãe errada. Conforme Jaya se conectava com seu interior, enquanto repassava os momentos dolorosos do passado, ela percebeu que nada havia mudado dentro dela mesma, dentro de si mesma. A dor da infância não fora superada. Ela apenas a escondia de si mesma e exibia uma máscara para o mundo. Por toda a vida, Jaya se dedicara a criar a imagem de alguém que não fazia questão de ser amada. Que nada, não preciso. Estou bem assim, estou ótima. Não é? Que superara a necessidade de receber amor e se tornara uma pessoa independente, que vencera na vida por esforço próprio. Prestem atenção aí, olhem bem, escutem bem. Ela dizia a si mesma que era invencível e que superaria quaisquer obstáculos que surgissem em seu caminho. Na verdade, ela tinha o hábito de dizer que emoções, na realidade, eram uma fraqueza. Porém, para sua grande surpresa, Jaya percebeu que, apesar de tanto tempo ter passado, seu senso de identidade ferido continuava o mesmo. Ela não estava realmente conectada com a vida. No âmago do seu ser, ainda ela era uma criança ferida. Jaya não dormia mais de estômago vazio, porém a sensação de que ninguém se importava com ela permanecia. E apesar de ajudar muitas pessoas com obras de caridade, o que a motivava a seguir em frente era a sua raiva contra a vida. A maneira como ela via a si mesma não mudara todo esse tempo. O ressentimento e a mágoa que ainda sentia pela mãe se infiltravam em todos os seus relacionamentos. Era muito difícil para Jaya se conectar com seu parceiro. Parecia impossível confiar nele e no amor dele por ela. E era nítido que ela se esforçava para amá-lo. Com os filhos, era uma mãe responsável, mas só conseguia expressar o seu afeto por eles transmitindo valores importantes e sendo rígida. Além disso, oferecia conselhos para aprimorar os seus estudos e carreiras, porém nada mais que isso. Ela também tinha dificuldade em respeitar os integrantes da sua equipe e não conseguia controlar a raiva quando os outros cometiam erros no trabalho, mesmo que fossem bobagens. A rotatividade dos funcionários na sua empresa era grande. Durante a meditação do campo ilimitado, a meditação profunda com Krishnaji, Jaya descobriu que não sabia como se conectar de verdade. Ela estava isolada do mundo e não se sentia próxima de ninguém na sua vida. Como poderia nutrir aquele belo estado em outras pessoas? Ver a verdade sem mascará-la e sem tentar desesperadamente modificá-la foi o começo da metamorfose de Jaya.
Hoje, a sua infância não é mais um lixo radioativo poluindo a sua mente. É uma memória aconchegada em um mar de calma interior. Feche os olhos aqui, aí onde você está. Feche os olhos e conecta com um Jaya. Conecta com a Jaya dentro de você. Conecta com a Jaya que você pode ser. Olhando as feridas, as traumas, as carências pelas quais você pode ter passado, e toda criança passou, e veja o que é que elas fizeram com você, ou o que é que vocês fizeram com ela. Muito cedo na escola eu aprendi uma frase de Sartre, onde ele dizia: não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez, faz e fez do que a vida fez com você. Vocês conhecem essa fala de Sartre. O que é que importou para vocês a vida toda? Diante dos traumas, dos desafios, das challenges, dos desafios pelos quais vocês passaram, a Jaya em você passou. Respira um pouco aí, a sua criança. Isso. Peça ao seu divino, peça a luz no de sabedoria do seu espírito, que traga para você as historinhas, as suas historinhas, que elas subam para o seu consciente. Você possa olhar e ver as suas histórias com toda a integridade, com toda a clareza. E aí, se veio alguma história, você abre os olhos e anota no seu caderno para você voltar para ela depois. Põe ela na sua frente, ok? Então vamos continuar a nossa leitura agora. E Krishnaji conta a história de um outro integrante da comunidade, Andrew. Andrew também teve uma infância problemática. Nesse caso, ele foi ferido pelo pai, de modo tão profundo que passara a odiar o homem. Mas tinha dificuldade de aceitar isso, porque se agarrara ao ideal de que uma pessoa nunca não odeia os seus pais. Isso era um ideal. Um filho não odeia os seus pais. Ele se agarrou nesse ideal e tinha muita dificuldade, por isso, de aceitar que ele tinha ódio do pai dele. Durante a jornada de transformação de Andrew, quando perguntei se ele queria abrir o coração para conectar com o pai, a sua resposta veemente foi que não. Eu brinquei, dizendo que poderia ajudá-lo a odiar o seu pai ainda mais, se essa fosse a sua decisão consciente. Após uma longa caminhada pensativa, Andrew percebeu que, se escolhesse se desconectar, passaria o restante da vida sentindo a mesma frustração. Pela primeira vez, ele foi capaz de associar seus sentimentos sobre o pai com a raiva que penetrava todos os seus relacionamentos, incluindo os mais importantes. Ele pensou na maneira como tratava a esposa, mesmo em momentos tão simples quanto escolher um almoço, por exemplo. Apesar de sempre perguntar a ela aonde você quer ir, todas as respostas que ele recebia dela o irritavam profundamente. Se ela desse 3 opções, ele escolheria uma completamente diferente, escolheria uma quarta opção. Se ela dissesse, você que sabe, ele ficava com uma raiva dela danada. Se ela tomasse uma decisão, ele ficava com raiva também. Não importava o que a esposa fizesse ou dissesse, Andrew se sentia dominado, como se ela estivesse acabando com a sua liberdade. Ele concluiu que já havia passado metade da sua vida machucando a si mesmo. Não queria mais passar o restante dela fazendo isso. Seu estado de criança ferida
Estava acabando com a sua carreira e com a sua família. Andrew voltou da caminhada determinado a se libertar da mágoa e da raiva que queimava dentro de si mesmo. Eu deixei claro, diz Krishnajit, que curar o seu coração não necessariamente significava fazer as pazes com o seu pai. Prestem atenção aqui. Essa era uma decisão que ele próprio poderia tomar após se libertar. Ele poderia tomar a decisão que ele quisesse. Se uma reconciliação fosse dolorosa demais ou perigosa para a sua saúde mental ou para o bem-estar da sua família, o bom senso proibiria essa ideia. A jornada de perdão, a qual me refiro, diz Krishnajit, envolvia curar a criança ferida interior e despertar essa criança para o belo estado de criança feliz. Entendem? A jornada é criar a criança, é curar a criança ferida interior. Despertar essa criança para um belo estado. É a criança ferida que está ferida. A criança ferida que repercute esse mal-estar, essa coisa desagradável, essa raiva, esse ódio que ele seguiu levando para todos os seus relacionamentos. Na leitura anterior, nós vimos com Krishnajit, e nós sabemos, pois a sabedoria nos fala, os relacionamentos mais importantes da nossa vida são os relacionamentos que tivemos com os nossos pais, com o papai e mamãe, ou com as pessoas que ocuparam o seu lugar na nossa vida. Perdoar não se trata, presta atenção, perdoar não se trata de aceitar todas as ações erradas ou conviver com a pessoa que lhe fez ou pode continuar lhe fazendo mal. Veja o que Krishnajit fala sobre o que é perdoar. Não se trata disso, de voltar a conviver com a pessoa ou de aceitar qualquer ação que a pessoa faça. Uma pessoa que lhe fez ou pode continuar fazendo mal. Perdoar é se libertar de tudo que machuca você. Perdoar é se libertar de tudo que machuca. É muito, muito poderoso isso. Porque todos nós, todos vocês aqui, tem alguém, tem uma situação de perdão, de não perdão. Ou já passaram por isso. Perdoar é se libertar de tudo aquilo que machuca você. Naquela noite, enquanto Andrew... Então, veja bem, perdoar não tem a ver com o outro. Não tem a ver com... aqui é com você, é libertar você daquele sentimento. Não significa que você vai fazer as pazes com o outro e vai voltar a conviver com o outro que é perigoso, por exemplo. Não é isso. Perdoar é se libertar, se livrar daquilo que faz mal para você. Naquela noite, enquanto Andrew entrava em um estado profundo de meditação silenciosa comigo, com Krishnajit, várias memórias de decepção, ânsias e tristezas, obsessões e tristezas, foram reveladas a ele com profunda clareza e intensidade durante uma meditação profunda. Foram reveladas, desvelou um véu e ele viu um monte de memórias na sua vida de decepções, de obsessões e de tristezas. Ele percebeu que a sua criança ferida tinha desenvolvido 3 personas, 3 máscaras, 3 estados diferentes, para receber a aprovação dos outros, que ele não tinha recebido lá atrás do seu pai. 3. Às vezes ele usava a sua simpatia para ganhar a afeição das outras pessoas. Em algumas ocasiões, ele bancava o durão para conquistá-las. E em outras,
ele causava o maior drama para chamar a atenção. Ele descobriu que ele tinha desenvolvido 3 personas, 3 máscaras, para receber a aprovação dos outros. Porém, em todos os casos, o motivo por trás desses comportamentos era sempre o mesmo. Ele estava faminto por amor e aceitação. Andrew podia até ter usado máscaras diferentes pelo caminho, mas por baixo de cada disfarce havia ainda a mesma criança ferida que queria apenas ser amada e receber atenção. Era a mesma criança ferida que punha essas máscaras. Seu desejo de ficar em uma posição vulnerável o preparou para o momento final da verdade. Ele desejou ficar vulnerável, ele desejou se abrir para receber, para ver. Isso preparou Andrew para o momento final da sua verdade. Andrew viu a realidade por trás da sua resistência. A sua resistência de abrir mão da mágoa que mantivera a vida toda. Andrew viu a realidade atrás dessa resistência. Ele resistia, tá? No fundo, ele acreditava que abandonar essa resistência seria o mesmo que perdoar todas as injustiças e os maus tratos infligidos pelo pai. Que seria o mesmo que ignorar os anos e anos de sofrimento e humilhação que ele passou com o pai dele. Mas aí ele começou a analisar a sua resistência com uma visão sábia. Ele atravessou a barreira final. A raiva e o ressentimento caíram como uma casca de amêndoa que se solta facilmente quando o fruto seca. A liberdade e o perdão vieram sem esforço, agora que ele via a sua verdade. Ele viu, ele viu. Ele viu o que estava por trás da resistência que tinha trazido ele até aquele momento da sua vida, desde criança, por causa dos maus tratos do pai. Abandonar aquela resistência, para ele era aceitar aquela humilhação, os maus tratos que ele teve. Ele entendia isso, mas na jornada espiritual profunda, ele atravessou essa barreira, ele foi além. Às vezes eu falo para ele, vamos meditar aqui nesse campo, nós vamos além. Além é isso, além é ir além daquilo que parece ser, mas não é. É ir para lá onde você vê a própria realidade. A realidade como ela é, e não como você pensa que ela é. Então, em um estado de profunda calma, Andrew sentiu que uma presença sagrada permeava a sua vida. Todas as pessoas que ele já amara, ignorara ou desgostara faziam parte dela, inclusive o pai. Depois, Andrew diria que essa presença parecia um amor que não tinha motivo para existir, mas que mesmo assim estava lá. Desde que curou a sua criança interior, a sua empresa de peças de carro cresceu muito. Ele perdeu a vergonha de fazer contato com desconhecidos para criar novas parcerias. Olha só. A ansiedade constante de ser rejeitado por um possível cliente desapareceu. Então ele fez contatos, ele saiu, ele foi além, porque ele viu. Ele diz que não sente mais medo de ser magoado. E que, por mais estranho que isso pareça, o mundo agora parece um lugar muito mais amigável.
Jaya, da história anterior, e Andrew nos mostraram vidas muito diferentes. Ela usava a máscara de uma empresária tão bem-sucedida que vencera até a necessidade de ser amada. Porém, ao fazer isso, acabou incapaz de receber e oferecer amor. Jaya se tornou acostumada aos estados de insensibilidade e separação. Para ela, isso virou normal. Andrew passou a vida em busca de afeto, de aceitação, de amor. Mas por estar em negação, por negar os seus estados de sofrimento, negar seus conflitos, ele atacava os entes queridos. Vocês percebem a história dos dois? Vocês entraram na história de Andrew? Você se reconhece em Andrew de alguma forma? Né? Muito, né? A gente pode se reconhecer na nossa própria vida. É isso que esse livro pretende, que você se reconheça como, e ele oferece uma guia, um roteiro para você olhar para si mesmo. E essas histórias nos ajudam. São histórias de verdade. Como a gente sabe, apenas os nomes, as circunstâncias mudaram para proteger os personagens reais. Mas são histórias de verdade. Eu, inclusive, conheço o Andrew. Então, é você olhar para isso, com essas histórias em mente, vamos observar a nossa maneira de lidar com o estado de criança ferida. É isso que Krishnadi quer. Será que nos recusamos a prestar atenção ao estado ferido dentro de nós porque acreditamos que as nossas experiências na infância não foram assim tão ruins? Ou que é inútil ficar remoendo o passado? Será que a gente se recusa a olhar para isso? Porque, afinal de contas, já passou. Não foi essa criança, é assim mesmo. Isso aconteceu porque naquela época era assim, né? Naquela época era assim que as pessoas faziam, que se sentiam. Não é? A gente não fala sobre isso e não olha para as próprias dores. A criança ferida não é vista, você não vê. Será que nós exibimos o nosso sofrimento e estresse de quando a gente era criança? Será que a gente exibe aquele sofrimento, aquele pai abusivo, aquela mãe abusiva, aquela falta de tudo, aquela falta de amor, de alguma forma? Será que nós exibimos o nosso sofrimento e estresse como uma medalha, acreditando que eles nos transformaram na pessoa que somos hoje? Será que estamos imersos em lembranças dolorosas, usando-as para justificar a nossa raiva, porque isso faz com que nos sintamos bem? Tem uma raiva de fundo que fundamenta o seu temperamento? Será que nós estamos usando isso? Ou será que esquecemos as lembranças, mas continuamos revivendo os sentimentos do nosso passado o tempo inteiro? A gente esqueceu as lembranças, mas o sentimento continua presente aqui e agora. Você continua usando, deixando que a criança ferida tome conta do seu show, tome conta da sua vida, comande os seus relacionamentos. Será que a gente faz assim? Será que você faz assim? Feche os olhos. Esses comportamentos podem parecer diferentes, porém, em cada caso, nós estamos cedendo ao estado de criança ferida. Feche seus olhos um pouquinho. Pause aqui. Isso.
Respire aqui. Isso, respire aqui. Tome 3 respirações conscientes e longas e lentas. Volte à respiração normal e profunda. Como você vê a sua infância? Foi uma experiência estressante ou foi uma bela experiência? Apenas observe o seu passado fluindo para o seu presente, como vários estados de consciência. Seja o observador. Observe o seu passado fluindo no seu comportamento presente. Vários estados. Bem devagar, leve suas mãos às suas pernas, no Brahma Mudra. Coloque a palma da sua mão, as costas da sua mão sobre a palma da sua mão direita, sobre a palma da mão esquerda. Os polegares se tocando. Leve seus ombros para trás, abra o seu peito. Respire no centro do seu peito. Respire profundamente. Receba a energia Diksha. Receba a energia Diksha na sua intenção Chaitana. A energia Diksha é uma energia espiritual superior. É o seu divino abençoando você. Receba essa energia a partir do seu
chakra do topo da cabeça, chakra da coroa, Sahasrara. Sinta a energia fluir por todo o seu centro, seu sistema. E alcançar no seu coração a sua criança ferida. E a sua criança ferida transbordar com a bênção. Receba a Chaitanya Diksha, Diksha que ilumina a sua consciência. E facilita você ver e ir além. Permitir que a sua criança ferida receba e se transforme, se deixe se transformar numa criança feliz. Que toda a dor do seu coração, o coração da sua criança ferida, seja curada. Receba a Diksha. Shanti, Shanti, Shanti.
energia da bênção da unidade que ilumina a sua consciência. Tome uma respiração profunda. Abra um sorriso nos seus lábios devagar. Deixe que ele tome o seu rosto, seus olhos, sua bochecha. Sinta todo o seu corpo sorrir. Respire. Sorria. Abra os olhos. E nós agradecemos a sua presença aqui hoje. De todo o coração. Se você se lembrar durante a semana, cante o mantra. O mantra faz você se lembrar de quem você é. Cante o mantra. Não se esqueçam, eu sempre subo a gravação do Zoom pro YouTube, e aqui no Instagram fica gravado. Ouça a gravação durante a semana. Liga, fica ouvindo. Não é para ficar olhando para mim, não, é para escutar. Escutar, ouvir, deixar que o ensinamento vá fazendo o seu caminho dentro de você. Abrindo espaços, abrindo insights, abrindo a luz para você ver. Ver essa criança ferida aí. Cuidar dela. Domingo que vem nós estamos de volta, com muita alegria. Gratidão. Namastê. I love you. You all. Namastê. Nós continuamos aqui no Zoom para fazer um compartilhamento. E você que está aí no Instagram, quer entrar para o Zoom, clica no link e a gente se encontra aqui. Um pouquinho mais. Tchau. Como vocês estão? Deixa eu abrir aqui. Gostaria que vocês pudessem... Fique à vontade, Marileia. Quem quiser sair, sai. Quem quiser ficar, fica. Se tiver alguma coisa para compartilhar, a gente pode conversar. Se não, normalmente quando a gente fica, né? Quando a gente recebe uma dica assim, tem uma leitura tão forte assim, a gente quer ficar em silêncio. Fiquem à vontade.